Alô amigos, aqui é o Jim das Selvas trazendo para vocês mais um episódio desse cenário S2 do Advanced Squad Leader Starter Kit 2. Esse cenário se chama Over Open Sights e, como é o Starter Kit 2, traz peças de artilharia para a batalha. No caso, são peças de artilharia americanas, três, na verdade, potentes peças, né? Duas de 105mm e uma de 155mm, que na verdade, se atingir o inimigo, realmente arrasa, né? Essas peças também são os pontos de vitória do jogo, quer dizer, os alemães têm que ou capturar ou destruir essas três peças. Aqui os americanos já estão posicionados em campo, já entraram em campo primeiro, né? Eles se posicionam primeiro e a partir daí eu formulei um plano de ataque pelos flancos. Os alemães vão tentar um ataque flanqueando os americanos. E vamos ver, né, o que vai acontecer nessa história. Vão ser 7 turnos, né, onde a gente tem que lembrar que os americanos vão receber um reforço no começo do 4º turno, na fase americana. Então é bom que os alemães partam rapidamente. Aqui, ó, que é uma das utilidades do Tabletop Simulator, que tem as gavetas com os counters, os diversos counters dos alemães, e do outro lado nós temos os counters, a gaveta com counter americano. Tem os russos, tem os britânicos também, bem bacana esse tabletop. De qualquer maneira, nós vamos lá, são 7 turnos. A gente vai começar pela fase alemã, pelo avanço alemão, que vai tentar flanquear a posição dos americanos. Espero que vocês apreciem. Vamos em frente. Lá vamos nós. Rally Phase, do turno 1 dos alemães. Não tem ação nenhuma, todas as peças estão fora do tabuleiro, as alemãs, né? Em seguida seria a Prep Fire Phase alemã, também do turno 1, não vai ter ação nenhuma e a gente parte direto para Movement Phase, ok? E vamos iniciar essa fase movimentando o stack, né? O empilhamento com líder 8-1. Esse vai se deslocar bem na borda, bem no limite do mapa, procurando fugir da intensidade do fogo americano. Vocês puderem ver, tem uma unidade americana, 2 unidades aqui, esperando cobrir essa área, né? Então ele vai bem pelo canto esquerdo, se posiciona atrás da proteção desta casa de madeira e agora o líder 8-1 mais o esquadrão, o meio esquadrão com a metralhadora leve vão para a proteção da casa de madeira, né? Eu imagino que mais à frente eu vou poder atacar e engajar essas tropas americanas postadas para a defesa desse setor. Vamos lembrar que a gente está em dezembro e esses campos, que normalmente seriam grãos plantados, a partir de novembro eles são considerados como terreno livre. Então nós podemos atingir essas forças daqui. Aqui nós temos uma metralhadora média, mais o grupo de morteiro de 50mm alemão, que também vai se deslocar naquele sentido, mentira, não está o morteiro aqui. Uma metralhadora leve e uma metralhadora média vão também se deslocar e, no futuro, posicionar nessa casa para atacar as unidades americanas. Muito bom. O movimento aqui para essa fase está feito. Vamos movimentar aqui. E a gente vai fazer lançar um boi de piranha, um teste. Que os americanos têm visão aqui, mas resolvem não atacar. Então, os alemães se entusiasmam e colocam outra unidade, mas dessa vez os americanos percebem que devem atacar. Mesmo estando a 5x de distância, o limite de alcance dessas unidades é de 4x. Estando a 5x de distância, eles vão poder atirar com metade do seu firepower. Então, firepower de 5 mais 5 seria 10. Vão poder atirar com 5 firepower, mais que divide, não tem a coluna de 5, a gente vai para a coluna de 4 firepower. Como foi um assault movement que se movimentou essa unidade, então vão ser 4 mais 1 pela proteção da área de floresta. Vamos pegar o dado.
Vamos ver o resultado do dado. Ótimo. 6 mais 1 é 7. Que é na coluna do 4 Firepower, a gente vai ver. Ou pelo menos vocês vão ter que acreditar, mas na coluna do 4 Firepower é um Pin Test Check. Quer dizer, essas unidades podem, esta unidade que se movimentou pode ficar paralisada. Então vamos lá. Eu vou precisar de 8 ou mais. Vamos lá, os dadinhos, estão ajudando. Subindo. Vamos subir. 6, 7. As unidades não ficam pinned. A unidade não fica pinned, mas vai levar, aquele X vai levar um Residual Fire de 2, que é metade do fogo que a gente atingiu lá, que era um 4 Firepower, e um First Fire Counter vai ser colocado para nossas unidades americanas que fizeram o disparo. Perfeito. Agora nós vamos iniciar, vamos fazer a movimentação das outras unidades. Eu vou movimentar esse stack 467, vou movimentar 447, mentira. São duas peças, dois esquadrões de 447, vou movimentar em Assault Movement, à frente. Mas eles ainda vão ficar fora da linha de tiro daquelas unidades americanas. A floresta, aquela área de floresta impede o tiro. E essas unidades eu vou deixar para entrar na Advanced Phase, mas no fim do cenário, mas no fim dessa fase do cenário, ok? Então vamos para o outro lado agora. Vamos agora para o flanco esquerdo, onde o Jin vai movimentar essas unidades no stack com o líder 7-0. E o Jin usa a movimentação normal, o que foi bem imprudente, muito imprudente mesmo, porque a partir do momento que ele faz isso, a unidade de morteiros americana de 60mm, que está a 10x de distância, vai fazer um disparo, e como o stack se movimentou em movimentação normal, vai receber um bônus de -2. Então o número básico para atingir a 12x de distância será um 7. -2 relativo ao First Fire pelo Movement in the Open e First Fire for Non-Assault Movement. Como a gente está vendo, é -1 por First Fire for Movement in the Open, -1 por First Fire por Non-Assault Movement, e além disso, esse disparo será dirigido pelo líder 8-1, ou seja, com o resultado nos dados menor ou igual a 10, vai ocorrer um hit, ok? Vamos então ao lançamento dos dados. Com o resultado de 3, o alvo foi atingido. E além disso, com o resultado de 2 no dado vermelho, esse morteiro vai manter o seu Rate of Fire. Muito bom. Então nós atingimos aquele stack com o chamado Area Target Type. E a análise, em vez de ocorrer na coluna de 8 Firepower, equivalente ao calibre de 60mm do morteiro, será usada a metade do Firepower, porque o tipo de disparo foi justamente Area Target Type. Então vai ser um disparo de 4 Firepower, e com 6 nos dados, será um Normal Morale Check. Vamos começar pelo líder 7-0. E neste momento, o Jin comete um engano, pois com 7 nos dados, o resultado seria esta unidade se tornar pinned e não ter seu moral quebrado. Uma falha meio básica que prejudicou bem os alemães, não é? Esta outra unidade 447 também quebra, com 8 nos dados. Agora, esse pobre coitado aqui, o que vai acontecer? Vamos ver. Com 11 nos dados, ele quebra acima do ELR, que é 2. Então ele vai ser sujeito a uma redução na sua qualidade. Em vez dele ser um esquadrão 447 de segunda classe, ele vai se tornar um, vamos ver, acho que é um 436. Isso. Acho que é isso. Vai se tornar um esquadrão 436 conscrito. Esse conscrito só poderá utilizar 3 Movement Factors a cada turno. Se eles usam uma metralhadora, a metralhadora vai ter um número de quebra menor. Enfim, é péssimo.
Foi ruim. Totalmente prejudicados os alemães nessa fase. E vamos para o último esquadrão. Vamos ver qual vai ser o resultado. Que maravilha! Outro esquadrão quebrado acima do ELR. Outro que vai sofrer uma redução na sua qualidade. Muito bom, muito bem. É um 436. O 447 segunda classe vai embora. E é isso. Quebramos todos. Conseguimos quebrar todos os alemães e ainda foi mantido o Rate of Fire do morteiro, que é uma coisa importante também para os americanos. Bem, vamos em frente. Com essa intensa destruição do moral alemão, vamos colocar o Counter DM sobre essas unidades e continuar o jogo. Muito bem. Agora o Jin ficou ressabiado. Temos uma metralhadora média com os americanos protegendo esse flanco, além de um morteiro que manteve o Rate of Fire. De qualquer forma, o Jin resolve se movimentar. E este esquadrão se move por 1x em Non-Assault Movement. O morteiro vai de novo. Vai tentar novamente agora, a 9x de distância. E será necessário um resultado menor ou igual de 10 nos dados para atingir o alvo. (11 menos 3 igual a 8. Nada feito. Nada feito. E o morteiro perdeu o seu Rate of Fire. Muito bom. Agora, a 10 axis, a metralhadora, que tem exatamente esse alcance, então, ela tem, veja só, 4 Firepower a 10 axis de distância. Portanto, teremos um tiro de 4 Firepower, menos 1 pelo movimento in the open, menos 1 pelo Non-Assault Movement. Nossa senhora. 11 menos 2 igual a 9, o que é uma perda na coluna do 4 Firepower. E a metralhadora também não manteve o Rate of Fire. Não é muito bom. Agora a gente tem que colocar os dois Residual Fire sobre o X atacado. Tudo bem? Tudo bem. Isso, gente. 2. É o 2. 2. Ai. Como as principais armas americanas que ameaçavam o setor já dispararam, eu acho que podemos movimentar os nossos counters alemães livremente por aqui. O alcance dos Half Squads americanos é de 6x no máximo. Além dessa distância, eles não conseguem atingir. A gente está a pelo menos 8x de distância, então podemos tranquilamente transitar por esse flanco. Perfeito. E terminamos o movimento da Movement Phase alemã deste turno. Perfeito. Defensive Fire Phase. E os americanos optam por não fazer nenhum ataque nesta fase. Advancing Fire Phase alemã. E os alemães, com a metralhadora leve na casa de madeira, resolvem fazer um disparo contra as unidades americanas sob a cobertura da floresta. A 7x de distância, nós vamos usar meio Firepower da metralhadora leve. Ela tem 3 normalmente, meio Firepower, vai ser 1,5 Firepower que vai ser analisado na coluna de 1 Firepower. Como modificadores para esse disparo, teremos mais um
pela região de mata, onde as forças americanas estão, e -1 pelo líder 8-1, que está dirigindo o ataque da metralhadora leve. Com 9 nos dados, é uma perda na coluna de 1 Firepower. Um counter de Advanced Fire é colocado sobre a metralhadora ou X da metralhadora que efetuou esse disparo. Agora é a vez das duas unidades alemãs 467 dispararem sobre os esquadrões americanos a 5x de distância. Com seu Firepower reduzido à metade, vão atacar com 4 Firepower mais 1 pela mata do X americano. Oito mais 1 é igual a 9, que é uma perda na coluna 4 Firepower. E um counter de Advanced Fire é colocado sobre as unidades alemãs que efetuaram o disparo. E vamos para Roar Phase, que é a fase na qual as unidades com moral quebrado e sob o counter GM vão poder efetuar o seu deslocamento para uma área considerada protegida, que são X's de mata ou edificações, o mais próximo possível destas unidades em termos de Movement Factors. Como as restrições a esse deslocamento, está a proibição desse deslocamento se dar em direção, ou seja, se aproximando de X's ocupados por inimigos, conhecidos e em boa ordem. Esse deslocamento também não pode terminar em X adjacente a qualquer unidade inimiga. No caso das unidades alemãs quebradas sob um counter GM no X XA10, se elas seguirem em direção à região de mata à sua frente, o X XA07, não estarão infringindo nenhuma regra, pois não vão se aproximar das unidades americanas das proximidades. Para este deslocamento, normalmente essas unidades dispõem de 6 Movement Factors para atingir o X desejado. Apesar de toda essa digressão, o Jin opta por efetuar um movimento alternativo de route, que é utilizar o chamado Low Crawl, onde as unidades com moral quebrado e sob o counter GM gasta todos os seus Movement Factors para se movimentar por apenas um X, não sendo sujeitos desta forma à interdição. Advance Phase alemã, onde as unidades alemãs não pinned e que não tiveram seu moral quebrado poderão se deslocar por um X, o que todas efetuam, cada um no seu momento. Destaque junto ao líder 8-0, que até agora não fez sua entrada no tabuleiro, em função dos riscos envolvidos, o faz nesse momento, o que é permitido. O destaque com o líder 8-1 se separa, e os esquadrões com as metralhadoras se movem para a casa de madeira logo à frente, para formar uma base de fogo que suportará o avanço alemão em direção ao centro, enquanto o líder vai se movimentar juntamente com a unidade de morteiros. Com isso, terminamos a Advance Phase e passamos para o Close Combat Phase, na qual não haverá ação, e passamos para a Rally Phase da fase americana do primeiro turno. Vamos trocar os marcadores de turno de alemães para americanos e retirar os counters de Advanced Fire e de Ping.
E vamos começar com o líder 7-0. Os modificadores serão mais 1 pelo Auto Rally, mais 4 pelo GM Counter. Com o resultado de 5, mais 5 igual a 10, e o líder não recupera o seu moral. Com isso, os outros esquadrões que o acompanham não vão poder tentar recuperar o seu moral, pois não vão poder contar com o líder em boa ordem, ou seja, com moral íntegro. Com isso, encerramos a Rally Phase e passamos para a Prep Fire Phase americana, quando as unidades americanas que têm uma linha de visão sobre as forças inimigas vão poder atacá-las. Os americanos vão atacar o estaque alemão com moral quebrado com um morteiro de 60mm. Com isto, essas unidades voltam a ostentar o Counter GM. A 10 axis de distância, o número básico para atingir o alvo é de 7, com o modificador -1 do líder 8-1. Com 3 no resultado dos dados, acontece um hit, que será avaliado na coluna de 4 Firepower, que seria metade do Firepower do morteiro de 60mm, que é de 8, devido ao fato de ser uma Area Target Type Fire. Além disso, é mantido o Rate of Fire do morteiro. Oito na coluna do 4 Firepower é uma perda. O morteiro vai tentar atingir novamente aquele X, agora contando com os modificadores de -1 pelo líder e -1 pelo counter -1 Acquisition. -2 igual a 8. E o X é atingido, porém o morteiro perde o Rate of Fire e o counter de Acquisition -1 é virado para o lado -2. Sete na coluna de 4 Firepower é um Pin Test Check, que não vai ter efeito, pois as unidades já estão quebradas e, portanto, não podem ficar pinned. O counter de Acquisition é virado para sua face -2. E um Prep Fire Counter é colocado sobre o morteiro. Continuando a Prep Fire Phase, um dos canhões americanos efetuará um disparo utilizando Area Target Type sobre o XO07 para adquirir aquele X, para assim facilitar com que as unidades alemãs sejam atingidas, caso resolva adentrar naquele X. O número básico para atingir o X é de 7, sem modificadores. Com o resultado de 9, o X não é atingido. Este canhão não mantém o Rate of Fire e um counter de -1 Acquisition é colocado no X-alvo, e um Prep Fire Counter é depositado sobre o canhão de 105mm. Como últimas ações americanas dessa fase, vamos mover o Cover Arc dos canhões de 155mm e de 105mm remanescente. American Movement Phase. Os americanos vão prosseguir com sua estratégia original
de enviar as unidades da frente para a retaguarda, para fazer uma segunda linha de defesa junto às peças de artilharia, que são o objetivo primário alemão. A primeira das unidades a se movimentar nesse sentido serão os 2 esquadrões 546, no flanco esquerdo, para junto ao líder 7-0 e mais próximo das peças de artilharia. No flanco direito, os meio esquadrões com a metralhadora média vão se tornar Sixth, o que vai possibilitar a utilização de 6 Movement Factors, para com isso se dirigir mais rapidamente para a retaguarda. Um dos meio esquadrão que está empilhado junto ao morteiro e que não disparou até agora também se torna Sixth e se dirige para a retaguarda. Defensive Fire Phase. E aparentemente, os alemães não encontram alvo sob o qual tenham uma linha de visão direta. E portanto, nenhuma ação acontece. Road Phase. E finalmente as unidades alemãs, sob o counter DM, vão poder se dirigir para a área protegida na floresta, onde poderão recuperar o seu moral. Com esta movimentação, essas unidades saem da linha de visão do morteiro e os counters de -2 Acquisition são retirados do mapa. Advance Phase americana. Os esquadrões americanos podem se movimentar por 1 X apenas. E estas o fazem prosseguindo a movimentação para a retaguarda. Close Combat Phase, e como não há Close Combat, pulamos para Rally Phase da fase alemã do segundo turno. Muito bem, amigos, neste momento vamos encerrar esta batalha, onde americanos e alemães brigam. As posições táticas e o posicionamento das forças está manifesto e, a partir de agora, os dados do destino serão rolados. Obrigado por assistirem e tenham um ótimo dia. Namastê!